Graça e paz, meus amados irmãos. Esse é o pastor Moisés Damásio, pastor da Primeira Igreja Batista Bíblica de Florianópolis. Quero agradecer a todos vocês que me deram essa oportunidade de estar com vocês. Só quero ser uma bênção e vamos abranger agora um assunto, um chamado para multiplicar igrejas. Sou casado com a dona Ruth Damásio, companheira muito ativa no ministério. Temos 3 filhos, Lucas, Lien, Priscila, todos servindo ao Senhor. Deixa eu dar um pouco do meu início de ministério, narrar um pouquinho para vocês. No ano de 1970, então, com 20 anos de idade, na cidade de Porto Alegre, eu fiz minha decisão ao lado de Cristo. Meus passos seguintes foi grudar com um missionário americano, por nome Gordon Wilke, que me evangelizou e me ganhou para Jesus. Caminhamos juntos por alguns anos, 4 anos depois da minha conversão. Eu já estava formado no Instituto Teológico Batista Bíblico de Porto Alegre. E daí por diante, meu foco foi trabalhar como missionário. E fui seu auxiliar por um bom tempo. E juntos começamos então uma igreja Batista Bíblica, lá no Alto Petrópolis, em Porto Alegre. E assim eu aprendi com ele como implantar igrejas. E eu quero descrever um pouco dessa experiência. Espero que isso possa ser útil para algum de vocês. Depois de formado e passar 2 anos no exterior, voltamos como missionários com 3 alvos prioritários. O primeiro foi estabelecer, quando aqui chegamos, porque não havia nenhuma igreja batista bíblica ou independente, fundamentalista. Então, o primeiro alvo foi estabelecer uma igreja. Então, esse foi o nosso alvo número 1, foi plantar uma igreja mãe, isto é, uma igreja forte, que servisse de modelo para as demais, um tipo de pronto-socorro às novas igrejas que nasceriam desse projeto. E claro, também para ajudar, então, esses novos pastores que haveriam de nascer, então, desse projeto primário. O segundo passo seria, então, um tempo para estabelecer o Instituto Bíblico com aulas bíblicas, um curso básico de 4 anos. E em terceiro lugar, então, um ponto de pregação simples, que eu chamava de incubadora, em um bairro distante, que seria utilizado, então, como um tipo de escola. O objetivo desse ponto de pregação não era organizar ali uma nova igreja, mas sim um centro de treinamento dos alunos formados pelo Instituto Teológico, portanto, um lugar provisório só para esses futuros pregadores que iriam ser treinados. E depois, então, de uma média de 3 anos, mais ou menos, teoricamente, eles estariam aptos para mudar dali e assumir um pastorado em outras igrejas. Isto é, se tudo desse certo, Portanto, a partir desse modelo, desse tripé, que o tripé constituía a igreja central, o Instituto Bíblico e o centro provisório de treinamento de alunos, que eu chamava de escola. Depois disso, então, atingir primeiro o litoral catarinense, depois entrar no interior. E esta, na verdade, tem sido a nossa meta desde então. Durante esse tempo, prédios foram construídos, obreiros foram formados, igrejas novas surgiram e também outras igrejas que vieram bem depois da nossa foram abençoadas também com todo esse projeto. E com isso, então, nós tínhamos uma visão e orávamos para essa visão de implantar igrejas saudáveis, igrejas que se multiplicariam, e essa visão estava dentro do nosso coração. Vamos falar agora do modelo bíblico recomendado. Todos os verdadeiros salvos concordam com a verdade de que a igreja foi instituída para se multiplicar. A igreja ela deve ter o DNA do crescimento, da multiplicação. Jesus, durante o seu tempo aqui na Terra, nos deixou um modelo perfeito e nos deu essa importante missão para a igreja.
Em suas últimas palavras, recomendações antes de subir aos céus, ele chama os seus discípulos, fala com eles e diz: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Podemos ler assim esse versículo. Será pregado esse evangelho do reino em todo o mundo. Mateus 24, 14. À medida que o evangelho é obedecido, meu amado, e pregado na forma bíblica, automaticamente cumpre-se a promessa de que a igreja se multiplicaria sozinha. Deus, o Pai, disse ao cabeça da igreja: pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Está lá em Salmos 2:8. E os homens serão abençoados, agora lendo Salmos 72:17. E os homens serão abençoados nele, isto é, em Jesus. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. E eu, olhando esses dois versículos, somando tudo, eu comecei a pensar: será indescritível, será gigantesco, estupendo, colossal, na verdade imensurável, o número de salvos lá no céu. É só você olhar para Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Eu vou ler para vocês esse versículo. Depois dessas coisas olhei e eis uma grande multidão, ao qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos. Irmãos, é com essa esperança que nós devemos seguir em frente. E nós já vamos nos movendo individualmente aqui, desse lado da eternidade, remindo o tempo, para multiplicar. Multiplicar também o número dos salvos, dos pastores, dos evangelistas, das igrejas, dos missionários. Um pequeno fogo pode incendiar um grande bosque, diz a palavra. E talvez é isso que nós precisamos agora. Precisamos ir urgentemente para o altar e entender que uma centelha só pode fazer um grande fogo. E esse fogo tem que começar em nós, essa centelha tem que começar em nós. Agora mesmo, em nossas vidas, individualmente. Se queremos ver em breve crescendo igrejas em número e se multiplicando. Deixa o Senhor te usar. Deixa Ele soprar as cinzas da preguiça, do conformismo, do inconformismo, da inércia. Deixa Ele fazer a obra, começar um avivamento no teu coração. Muitas vezes nos escondemos atrás de desculpas, tais quais: deixa para depois, ou se tem que dar certo, vai dar, ou tudo tem o seu tempo. Isso pode ser verdade, mas a palavra diz: eis que hoje é o dia aceitável. Amanhã, meu querido, pode ser muito tarde. Pense nisso. Sabendo que o tempo já está se esgotando, todos os dias e todos os sinais são dados na palavra de Deus, sinais esses que mostram e apontam a volta de Cristo para qualquer momento, estão se cumprindo. Eu creio que essa é a última geração, a última colheita, a última chance, a última oportunidade, é agora ou nunca. Somos a geração antes da volta de Jesus. Depois não adianta chorar nossos parentes, amigos que foram deixados para trás. Na igreja nós cantamos alegremente um hino que diz, cantamos o hino do cantor cristão, né? Não deixes que no juízo eles, quem? Os incrédulos, venham a dizer: nunca me falaram de Cristo. Você já pensou se no meio dessas pessoas, né, lá no trono branco, no dia do julgamento final, está sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, seu neto? Como vamos nos multiplicar, irmãos, se não há lágrima por esses em nossos olhos, se não há dor no coração nem por nossos parentes,
Se é tudo o que queremos, ou seja, o melhor em nós, muitas vezes, é terceirizar o serviço. Eu digo para você, solte o freio de mão, pé no acelerador, ou então solte o cabo da nau e comece já a navegar. Já ficamos demais amarrados no porto do conformismo. Prezado querido irmão, um crente é alguém que chegou a experimentar o infinito amor e poder transformador do Senhor Jesus Cristo. Ele que nos perdoou, Ele que nos concedeu uma nova vida. E eu te faço uma pergunta. O que é que está impedindo, evitando as pessoas aí fora, as pessoas perdidas, de chegarem também a tal libertação, a chegar a isso que aconteceu na nossa vida? O terrível poder hoje da depravação humana, do pecado herdado, é entranhado na raça humana, se multiplica assustadoramente diante dos nossos olhos. Homens e mulheres estão sendo levados, escravos, cativos, pelos poderes demoníacos. Esses amam mais as trevas e não a luz. Nós somos, então, a única esperança para eles. Mas primeiro nós precisamos ser restaurados espiritualmente, restaurados na nossa fé. Nossos olhos precisam ser mais abertos. Nossos corações precisam ser modificados, transformados em corações de carne. Nossa vida precisa ser polida toda hora e diariamente. Estamos confrontando, na verdade, um adversário sobrenatural. Por conseguinte, também precisamos ter poder sobrenatural. Poder para vencer, não para correr, para vencer. Paulo, quando da sua prisão, dando seu testemunho ao rei Agripa, que também tinha conhecimento da palavra e, portanto, não era nenhum ignorante, Paulo, com muita sabedoria, muito conhecimento bíblico, ele explica ao rei o que é a salvação. Ele disse ao rei Agripa, a conversão significa isso, ó. Vou te citar um versículo. Para lhes abrires os olhos e das trevas converteres a luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de receberem a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Está lá em Atos capítulo 26, versículo 18. Irmãos, quando se crê de todo o coração que essa verdade, que esse poder aqui exposto pelo apóstolo Paulo funciona, haverá também em nós o mesmo efeito prático na maneira com que nós vamos evangelizar. Assim como houve no ministério do apóstolo Paulo, deve haver também em nós. E ele continua dizendo lá em 2 Coríntios, capítulo 10, 3 e 4, porque embora andando na carne, não militamos ou não devemos militar segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, não são armas comuns à natureza humana caída, e sim armas poderosas em Deus para destruir, abater, devastar, arrasar as fortalezas. Conforme nos mostra Atos capítulo 2, 40 a 47, cujo título nós poderíamos também chamar de um crescimento vital da igreja. Porque esse relato, esses versículos, mostra que todos que se diziam crentes em Jerusalém eram salvos, não somente salvos, eram ativos, eram dinâmicos, diligentes, aplicados, decididos, esforçados, e atraíam os perdidos, mas atraíam por expor as suas próprias vidas como luzeiros vivos. Muito mais do que palavra, eles tinham ação.
não tinham medo de ir para o combate, não tinham medo de ir para o duelo, tinham um testemunho impactante, compartilhavam e adoravam a Deus publicamente. Não acontecia que alguns falavam e todos os outros simplesmente assistiam às reuniões, como muitas vezes nós fizemos. Todos, depois dos encontros, nos templos, ou em qualquer lugar que eles se reuniam, eram ativos, saíam para fazer a obra, eram participantes, eram cooperadores. O campo missionário já começava tão logo eles saíam da porta do templo, ou seja, qual o lugar que eles se reuniam? Estavam prontos já para sair dali com combustível, com um tanque cheio da palavra e prontos para fazer a diferença lá fora. O mesmo pode ser visto em Atos capítulo 4. O povo cristão tinha vida espiritual fora do comum, fora das quatro paredes. E isso se tornava evidente a todos. O termo não cessavam de falar é muito comum no livro de Atos. E assim as igrejas se multiplicavam. E eu pergunto a vocês, existe uma fórmula para multiplicar igrejas melhor do que essa? Poderíamos então dizer que esses praticavam o mais puro e bíblico discipulado. Eram, portanto, crentes, pregando e evangelizando, ganhando almas e depois colocando as suas próprias vidas na vida desses recém-convertidos. Eles ensinavam esses crentes novos a viver para Cristo, dando eles mesmos o exemplo de si próprio. Que cada um de nós possa servir de modelo hoje a esses recém-convertidos. Que esses possam viver e servir ao Senhor como você serve, como você vive, como você é fiel. Então, que possa ser estabelecido um relacionamento, um parentesco espiritual, ensinando e crescendo juntos, e assim levando eles dessa maneira, então, para o seio da igreja. Em Atos, capítulo 8, versículo 1, diz: e naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Pronto. A igreja foi colocada à prova. E os crentes, a partir daí, foram dispersos por todas as regiões, Judéia, Samaria. Nessa ocasião, então, irmãos, houve uma prova de fogo para a igreja. A igreja e os crentes estão sendo testados. Os crentes repentinamente ficaram sem os seus líderes. Mas olha só, sabemos qual foi o resultado. A Bíblia diz, mesmo assim eles iam por toda parte pregando a palavra. Isso não significa que eles eram pregadores oficiais, superdotados no conhecimento. Eram homens e mulheres comuns fazendo aquilo que eles já faziam antes, que eles estiveram fazendo no início da sua salvação. O que eles fizeram? Eles testemunhavam, eles testificavam, eles estavam servindo a Cristo, indo de casa em casa, falando sobre a palavra de Deus. E o resultado foi que a igreja de Jerusalém se multiplicou em outros lugares. Atos, capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria e outros lugares tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, e cresciam em números, e andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Os Atos dos Apóstolos descrevem a ação do Espírito Santo, do testemunho deles, da fundação, da organização das primeiras igrejas. Narra que os primeiros cristãos fizeram e suportaram para serem fiéis ao Senhor ressuscitado. Narra suas lutas, seus enfrentamentos,
seus sofrimentos, suas alegrias, perseguições e a missão árdua que era para eles de levar adiante a obra de evangelização. Em nenhum momento eles olharam para trás. Eles não tinham, por exemplo, os recursos que hoje nós temos, como rádio, telefone, smartphone, internet, Facebook, Instagram, WhatsApp. Não tinham a facilidade dos devocionais online, das lives, mas tinham o que falta em muitos de nós, que é a compaixão, que é o amor por aqueles que estão perdidos, por aqueles que não tiveram a oportunidade que nós temos. Eles tinham um amor incondicional por essas pessoas. Em Atos, Jesus foi visivelmente o eixo, o centro da vida de cada um deles. Sem o Jesus ressuscitado, a vida perderia todo sentido. E eu quero te dar um rápido histórico sobre a multiplicação dos salvos no livro de Atos. Agora, se esse livro não te despertar para o evangelismo, dificilmente outro livro o faria. Vamos agora fazer um caminho rápido do capítulo 1 até o capítulo 19. Vai comigo. Atos 1:8. Vamos ver as últimas ordens de Jesus dado aos seus discípulos antes de subir. Ele diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo. E veja só, irmãos, o poder do Espírito Santo foi dado, não foi para eles fazer barulho, não foi para eles fazer banzé, não foi para eles aparecerem. Olha só, vou repetir. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você pode conhecer uma pessoa que é cheia do Espírito Santo quando você vê aquela pessoa agindo, evangelizando, pregando, uma pessoa que já saiu do casulo, já tirou o pé da areia movediça, já saiu de dentro desse labirinto. Agora tudo que ela quer é evangelizar, é ganhar outros para Cristo. Atos capítulo 1, versículo 15. Pedro prega o seu primeiro sermão ali no livro de Atos para um grupo de quase 120 pessoas. Então, para um pouquinho, de 12 eles passaram para 70, de 70 para 120, e a palavra de Deus diz que eles continuavam se multiplicando. Capítulo 2, versículo 4. Os 12, poderosamente usados por Deus, pregavam agora a uma multidão incontável na festa de Pentecoste. Isso resultou em outras centenas de salvos. Capítulo 2, 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se 3.000 almas. Se eles de bom grado receberam a palavra, é porque eles se agregaram como salvos. Olha só, igreja, salvos, evangelistas, pregadores se multiplicando. Todos os dias estavam juntos no templo. E o templo foi provisoriamente a base de lançamento do evangelho. Mas o próprio templo, depois de alguns anos, já se tornava pequeno. Em Atos capítulo 2, 47, diz: e louvando eles a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Meu prezado irmão, Deus nunca falha. Se nós ficarmos firmes em fazer o que Deus mandou nós fazer, Ele vai fazer o resto. Nós não fomos mandados a ganhar pessoas para Cristo, mas nós fomos mandados sim a pregar a palavra e deixar a obra de salvação para o Espírito Santo. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, diz Atos 4:4, creram
e chegou o número desses homens a quase 5.000. Foi através desses desbravadores que o evangelho chegou até nós. Capítulo 4, versículo 13. O curioso é que nós lemos que os apóstolos eram homens simples, homens sem escola, homens iletrados, pescadores. Em Atos capítulo 4, versículo 16, o evangelho, através daquela gente simples, sem muita cultura, atingiu todos os habitantes de Jerusalém. Eu disse todos, todas as famílias, todos os bairros, todos os soldados, todos os servos, todos os sacerdotes, ruas, vielas, todos eles foram atingidos. Esses, sim, eram os verdadeiros embaixadores do Rei Jesus aqui na terra. Capítulo 4, versículo 17 a 18, eu vou ler para ti. Mas para que não se divulguem mais entre o povo, diziam seus inimigos, ameacemo-los rigorosamente, para que não fale mais nesse nome. Eles descobriram então que o nome de Jesus tinha poder, que não fale mais nesse nome a ninguém, a homem algum. E chamando-os, disseram que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Grave esse versículo no teu coração, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Capítulo 4, versículo 29 e 31. Diz que eles falavam, pregavam com toda a ousadia, com todo o atrevimento, com todo o arrojo, com toda a coragem. Irmãos, coisa que falta para nós hoje. Falta na maioria dos salvos, pois a maioria vive hoje acovardados, acanhados, retraídos, fechados, calados, discretos demais e prudentes, também prudentes demais. Quer dizer, o pavio, a mecha, que antes estava aceso, hoje apenas fumega. Que vergonha para nós. Quase apagando, quase sumindo, quase desaparecendo. Não há mais fogo. Que vergonha. Capítulo 4, versículo 29, mostra que essa igreja primitiva, sem ainda uma Bíblia como nós temos hoje, composta de crentes comuns, sem recursos, mas que pregavam mesmo sobre a ameaça. Irmãos, é isso que nós devemos fazer, ir por todos os cantos. Eles iam por todos os cantos, sem fazer distinção de pessoas. Querido, alguém que hoje pode ser, que você julgue, né, ser uma tranqueira, que não prometa muito, amanhã pode ser uma grande bênção. Pode ser o grande diferencial no seu ministério. Considere isso. Em Atos, capítulo 5, versículo 14, aqui já não mais se conta o número dos atingidos. Os novos crentes são chamados agora de uma multidão e crescia mais e mais o número deles. O número cada vez aumentava e era maior. Adultos, jovens, crianças, adolescentes, idosos, criam no Senhor. Hoje, muitos pastores se escondem atrás do ditado, talvez, né? O ditado que diz, o que soma, o que vale é a qualidade e não a quantidade. Pode ser uma meia-verdade, mas não é a resposta. Na maioria das vezes, esse não é o caso.
pois fomos mandados a jogar a rede, trazer para a praia e puxar. E deixa Deus fazer a escolha. Deixa Deus separar o joio do trigo mais tarde. A palavra ensina-nos a não fazer acepção de pessoas. Atos capítulo 5, versículo 28, nós lemos: eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Então, Jerusalém foi finalmente conquistada. Atos capítulo 6, versículo 7, também diz: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Capítulo 6, versículo 8, um dos seus diáconos, chamado Estevão, é levado perante o sinédrio e prega uma poderosa mensagem àqueles que se diziam sábios da palavra de Deus, aos doutores da lei. E ninguém podia resistir à sabedoria com que pregava. E por fim, meu amado irmão, pagando o preço, ele foi apedrejado. Tornou-se assim o primeiro mártir do cristianismo. Atos capítulo 9, versículo 31. Assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia. Havia paz na Judéia, na Galiléia, na Samaria, e eram edificados e viviam eles no temor do Senhor. E por meio dessa coragem, proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja continuava se multiplicando, a igreja continuava crescendo, a igreja continuava se movendo, a igreja continuava discipulando e crescia mais. Portanto, assim se multiplicava de dia a dia em número. Dentro da igreja primitiva, o clã familiar já se multiplicava, era enorme. Em Atos capítulo 11, versículo 21, diz a palavra que a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Em Atos capítulo 11, versículo 26, em Antioquia foram eles chamados de cristãos pela primeira vez. Sim, você tem dúvida que eles tinham o DNA de Cristo? Em Atos capítulo 12, versículo 24, e a palavra de Deus continuava a se espalhar como um fogo por toda parte, multiplicando-se assim. Capítulo 13, 48 e 49, e os gentios, ouvindo isso, alegraram-se da palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por aquela província. Esse avivamento não era resultado de nenhuma explosão sem direção. Esse avivamento não era uma organização missionária sendo responsável, ou de algum movimento, de alguma mega igreja ou de super evangelista. Não, era o resultado de pessoas simples, consagradas, de pessoas simples que viviam no temor do Senhor, de pessoas simples que oravam cada dia dizendo: ó Deus, dá-me mais uma alma, dá-me mais alguém, Senhor, dá-me a oportunidade de pregar, de evangelizar. Em Atos capítulo 16, versículo 5, a Bíblia diz: e todos os dias a igreja crescia em número, se multiplicava, portanto. Capítulo 19, versículo 18 ao versículo 20, nós lemos: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicamente os seus pecados, os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimavam na presença de todos. E olha só, imagine a quantidade de livros e de tranqueira que havia ali. Feito a conta do seu preço, achavam que o montante era de 50.000 peças de prata.
E assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O quadro que o Novo Testamento nos apresenta não é de Cristo agindo através de alguns poucos homens espiritualmente superdotados e oficialmente chamados para pregar. Não que nós estejamos contra isso, não, ao contrário. Mas aqui no livro de Atos, a igreja estava sendo usada por indivíduos. As pregações eram levadas por pessoas simples. E através de todos os membros da igreja, o evangelho se espalhava. Aí no livro de Atos está o segredo da multiplicação das igrejas. Irmãos, é o mesmo que dizer que esse é o mapa da mina, é o grande filão. Nós precisamos ser restaurados biblicamente. Nós precisamos de avivamento que começa já, não amanhã, em nós mesmos. Precisamos orar e pedir a Deus para ativar essa compaixão, para ativar o nosso amor pelos perdidos, porque conforme eu disse lá no início, entre eles estão nossos parentes, amigos, pai, mãe, irmão, filho. Precisamos ampliar a nossa visão missionária se nós queremos multiplicar o número de igrejas. Paulo aspirava a ter igrejas que multiplicariam a si mesma. Não pretendia estabelecer assembleias estáticas e imóveis, e sim centros locais de adoradores e de doadores de vida espiritual, fontes vivas de onde rios de bênçãos espirituais fluiriam para as outras pessoas. E foi isso mesmo que aconteceu em Atos, capítulo 16, versículo 5, nos diz: e assim as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia, aumentavam, se multiplicavam em números. Em Tessalônica havia uma igreja forte com esta visão. Paulo disse que uma grande oportunidade lhe fora aberta, fora oferecida para ele na Grécia, porque o testemunho da igreja havia se espalhado para muito longe, pelos lábios dos crentes, em muitos quilômetros e quilômetros de distância. Atos capítulo 1, versículo 8, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé foi vista, a vossa fé em Deus se espalhou, de tal maneira que já dela nós não temos necessidade de falar coisa alguma. O que quer dizer isso? O apóstolo Paulo não precisou relatar o que Deus havia feito. As notícias chegaram antes dele. Todos os crentes primitivos estavam individualmente envolvidos nessa empreitada de ganhar a Ásia para Cristo. E encontramos também, irmãos, outros vislumbre desta verdade na maneira como Paulo descreve as pessoas ao término da sua epístola aos Romanos. Ele enviou saudações a diversos homens, mulheres, que ele já conhecia e considerava esses cooperadores no reino de Deus. Note que entre eles não tem nenhum nome de renome, nenhum líder grande. Não que isso seria errado, mas o que fizeram eles, esses homens simples, foi o tempo todo evangelizando, e por isso eles mudaram o curso da história bíblica. Eram indivíduos simples. Vamos ouvir Paulo falando. Ele diz: saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Saudai a Maria, que muito trabalhou por nós. Saudai a Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo.
Saudai a Trifena e Trifosa, aos quais trabalharam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Está lá no livro de Romanos, capítulo 16. Leia quando você tiver tempo esse capítulo individualmente. Os nomes que eu citei, irmãos, são apenas alguns. Leia o capítulo inteiro e talvez você possa acrescentar o seu nome lá. Você diz, ei, eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero fazer parte diante de Deus um dia, ser reconhecido como eles foram reconhecidos aqui na palavra de Deus. Você vai se surpreender com o tamanho do grupo de cooperadores que Paulo cita. Por esse mesmo princípio, e este mesmo princípio tem sido admiravelmente demonstrado na história da igreja, não há crescimento em igrejas que dependem apenas de poucos líderes e os demais são membros espectadores, só assistindo de camarote e batendo palma. A explicação do discipulado bíblico é vital para o crescimento das igrejas. Sempre existe muito mais progresso e multiplicação em igrejas cujos membros são ativos, pulsantes, vibrantes, em intento servir a Deus, servir a Cristo, né? Vou citar para vocês um exemplo dessa realidade. Por muitos anos, fizemos análise concisa, resumida, breve, rápida, ok? Vamos fazer uma análise agora resumida, breve, rápida, do livro de Atos e vejamos as implicações, as evidências de implantar igrejas que ali encontramos. Atos 1:8 reitera a grande comissão, já mencionada acima. Cristo não designou igrejas para obter decisões, e sim para fazer discípulos sob o poder do Espírito Santo. Essa obra, irmão, não pode acontecer sem que as congregações assumam o papel de fazer discípulos, assumam o papel de instruir constantemente, de exigir responsabilidade e praticar a disciplina corretiva de crentes. Atos capítulo 2, versículo 37 a 47, mostra o começo da igreja de Jerusalém, manifestando todos os elementos que Jesus recomendou na grande comissão. Eles fizeram discípulos por meio de pregação clara do Evangelho. Eles ministravam o Evangelho. Eles batizavam os novos convertidos, versículo 41. Eles persistiram no ensino sistemático e na expansão evangelística da palavra. A perseguição surgiu depois da morte de Estevão, pelo qual a igreja de Jerusalém foi dispersa pelas regiões da Judéia e Samaria. Mas a Bíblia diz, olha só, os que andavam dispersos, eles iam por toda parte, anunciando. Inclusive Felipe, que pregou o evangelho em Samaria, estabeleceu a primeira igreja entre os samaritanos. Está lá em Atos capítulo 8, versículo 4 a 24. Frequentemente, relegamos a tarefa de plantar igrejas à diretoria de missões das nossas igrejas. Mas isso significa também entregar a responsabilidade que é da igreja a uma instituição e não ao organismo vivo da igreja local. Embora essas agências missionárias, denominacionais, ajudam bastante, cuidando das pessoas, cuidando dos nossos missionários, em muitas das suas necessidades e ajuda, facilitam tremendamente a implantação de igrejas, promovendo várias coisas, olhando de perto o que falta para cada missionário, promovendo treinamento de líderes e consultas.
São as igrejas, na verdade, irmãos, que implantam igrejas. Não são organizações. Nós não podemos ficar satisfeitos só por enviarmos algumas ofertas para as agências missionárias para que eles então implantem igreja. Isso é terceirizar o serviço. Não, a missão é nossa, a responsabilidade é nossa. Talvez não sejamos capazes de estabelecer sozinhos uma igreja, mas podemos nos unir então com outras da mesma fé e ordem para estabelecermos novas igrejas centradas no Evangelho. Não somos uma franquia de alimentos tipo Subway, McDonald's e KFC, ou uma loja de departamentos que tenta estender a sua marca de produtos para outras regiões. Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos comprados por um preço altíssimo, o sangue de Jesus. Fomos estabelecidos pelo Senhor da igreja como missionários para proclamar o Evangelho. Fomos colocados de modo estratégico como sal e luz do mundo. Um dia, meu prezado irmão, nos reuniremos coletivamente diante do trono de Deus, diante do trono do Cordeiro, e exultaremos para sempre com sua graça. Nossa firme convicção, resultante do estudo das Escrituras, é que não podemos ter uma metodologia correta de evangelismo sem a igreja local. Não estou dizendo que as pessoas não podem ser salvas se fizerem parte de uma estrutura eclesiástica. Contudo, estou dizendo que o nosso evangelismo tem sido feito no relacionamento com nossa igreja. A evangelização de milhares de ilhas do sul do Pacífico iniciou-se com a conversão de John Williams em 1814 na igreja de George Whitefield, em Londres. Alguns anos depois, John Williams viajou para as remotas ilhas dos canibais no Pacífico, onde receberia o nome de apóstolo da Polinésia. Após semear com paciência o Evangelho, ele foi maravilhosamente abençoado nas ilhas Cook, Samoa e Tonga. Mas William sempre pensava nos povos mais distantes. E em 1839, ele decidiu chegar às ilhas Novas Híbridas, atualmente chamada de Vanuatu, onde intensos poderes demoníacos reinavam sem perturbação. John Williams aportou na ilha de Erromanga em 20 de novembro de 1839, mas em menos de uma hora os canibais o mataram e comeram seu corpo. De que maneira mais terrível essa perca do seu grande líder afetou as igrejas que foram antes estabelecidas por William na Polinésia. Eles se encheram a partir daí de grande compaixão por aqueles servos de Satanás, que eram seres humanos semelhantes a eles. E mais de 100 crentes nativos se ofereceram da primeira vez como voluntários para alcançar as ilhas onde o seu pastor havia sido morto. 40 anos depois, boa parte daquele lado do mundo já havia sido ganho para Jesus. Eu espero que o que foi dito aqui te abençoe. Eu espero que você tenha um avivamento maior e se coloque à disposição para pregar o Evangelho, para juntar junto com o seu pastor, com outros membros, e que nós possamos, irmãos, ter a visão missionária, compaixão, amor pelos perdidos, muito mais do que tínhamos antes.
Isso precisa, essa visão de multiplicação precisa ser, sim, expandida, multiplicada também em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Moisés Damásio